Ex-faxineira do presidente Lula que se tornou milionária. Agride cachorro de rua, o que o cachorro fez deixou todos sem palavras. Ela era milionária, influente, adorada por milhões, mas bastou um gesto impensado contra um cachorro de rua para tudo desmoronar. O que esse cão fez depois? Ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado. A manhã amanheceu dourada em Brasília, refletindo nos vidros amplos da mansão de Solange Vieira. O jardim parecia tirado de um catálogo de luxo. Fontes espelhadas, árvores podadas com precisão milimétrica e flores exóticas alinhadas como soldados em guarda. O silêncio do lugar era quase sagrado, exceto pelos passos determinados de Solange, impecavelmente vestida, descendo a escadaria de mármore, como uma rainha que conquistou seu trono à força. Solange era hoje o retrato do sucesso, ex-faxineira, e agora empresária de renome, influencer de milhões, idolatrada por quem sonhava em vencer. Mas bastava olhar por trás da maquiagem perfeita e do sorriso esculpido em entrevistas para perceber outra verdade: o controle excessivo, o perfeccionismo e a constante necessidade de reafirmação a corroíam por dentro. Solange não apenas venceu, ela precisava provar isso todos os dias. A mansão era seu palco, seu império. Nada fugia do seu comando. Nada. Até aquele cachorro, um vira-lata esquelético e sujo, de pelos ralos e olhar aflito, que aparecia todos os dias, próximo aos portões de ferro da mansão. Sempre no mesmo horário, sempre esperando, porque ninguém sabia. Os seguranças tentaram afugentá-lo mais de uma vez, mas ele sempre voltava. Solange, ao ver a criatura pela primeira vez, enrugou o nariz em desagrado. Isso aqui não é abrigo da zoonose, resmungou. Mas o olhar do cão, aquele olhar, a perturbou por razões que ela mesma não compreendia. Naquela tarde abafada de quarta-feira, enquanto ela gravava stories sobre prosperidade e gratidão, a cadência perfeita da encenação foi interrompida por um latido rouco vindo do portão. Câmera desligada, grito seco. Mandem tirar isso daí agora! Mas naquele dia, o cão não recuou. Mesmo ameaçado, ficou ali, trêmulo, olhos fixos nos dela. E pela primeira vez, ela hesitou. Houve algo naquele momento, um eco distante de um tempo esquecido, de quando ela mesma já foi ignorada, escorraçada das calçadas que limpava. Na madrugada, o telefone tocou. Um dos jardineiros, em tom aflito, contou que encontraram o cachorro caído no jardim dos fundos. Tá respirando, mas quase sem forças. Parece que tentou passar pela grade. Ficou preso. Solange, no alto da cama com lençóis de linho egípcio, soltou um suspiro impaciente. Mas algo nela, uma fisgada desconfortável. No peito, não a deixou voltar a dormir. Pela manhã, ela foi ver o animal. Estava encolhido numa caixa improvisada, coberto com um lençol velho, os olhos semiabertos. Ao seu lado, uma pulseira antiga, de quando Solange era faxineira, que havia desaparecido anos atrás. O susto a fez recuar. Como aquilo fora parar? Ali, ao questionar os funcionários, ninguém soube explicar. Um dos cozinheiros lembrou que vira o cachorro brincando com algo dourado semanas antes, mas não imaginou que fosse de valor. Solange se calou. Aquela pulseira era o último objeto que sua mãe lhe dera antes de falecer. Um símbolo de luta. E aquele cachorro havia trazido de volta algo que ela acreditava ter enterrado com o passado. Naquela noite, ela desceu sozinha até o quintal e se sentou diante do vira-lata. Seus olhos, tão cansados quanto os dela, pareciam pedir uma trégua. Pela primeira vez em anos, Solange chorou. Não era dor, nem alívio. Era reconhecimento. Nos dias seguintes, ela manteve o cão por perto. Mandou cuidar, alimentou, deu banho, disse à imprensa que era um resgate por compaixão. Mas algo mais profundo mudava. As filmagens ficaram menos ensaiadas. Os sorrisos, mais reais.
Ela começou a visitar ONGs de proteção animal, discretamente. E o vira-lata, agora chamado de Retorno, virou seu sombra inseparável. Os fãs, claro, notaram. O engajamento explodiu. A rainha da superação agora também é mãe de Pet, diziam os sites de fofoca. Mas o que ninguém sabia era que durante as noites, quando Brasília se apagava, Solange olhava para Retorno e dizia baixinho: "Você me trouxe de volta." Ela não sabia de onde ele viera, como achará a pulseira ou por que escolhera justamente sua porta. Mas agora não importava. Talvez ele fosse apenas um cão. Ou talvez fosse a única alma capaz de enxergar nela algo que todos esqueceram: humanidade. A verdade? Só Retorno sabia. E era só o começo. O sol de fim de tarde derretia o asfalto da rua silenciosa quando Solange saiu de sua mansão, vestida com roupas de grife e ladeada por 2 seguranças. Um par de óculos escuros cobria seus olhos, mas não escondia a impaciência estampada em seu rosto. A agenda do dia estava atrasada e ela detestava perder tempo. Mal havia dado 2 passos em direção ao carro quando uma cena a fez parar bruscamente. Diante do portão, entre sacos de lixo ainda quentes pelo calor do dia, o mesmo vira-lata magro remexia restos de comida. Sujo, arfante, os olhos baixos, como se soubesse que não era bem-vindo. A raiva subiu instantânea, como se a simples presença daquele bicho diante de sua casa perfeita fosse uma afronta pessoal. "Tirem esse lixo daqui!" ela gritou, a voz cortando o ar abafado como uma lâmina. O cão ergueu o focinho assustado e congelou. Um momento de hesitação, um olhar de fome e medo. E então, num impulso cego e cruel, Solange abaixou-se, pegou uma pedra do chão e a lançou com força. O impacto seco ecoou na rua. O animal soltou um ganido estridente que rasgou o silêncio. Cambaleou para trás, uma pata ferida, e caiu. O mundo pareceu parar por um segundo, exceto por Dona Lourdes, a vizinha da casa ao lado, que havia assistido tudo da varanda com o celular em mãos. Com um misto de choque e indignação, ela fez o que milhares de pessoas fariam no seu lugar. Publicou o vídeo. Em minutos, a cena brutal correu às redes como fogo em capim seco. O nome Solange Vieira explodiu nos Trending Topics, não mais como inspiração, mas como vilã. Comentários ferozes se multiplicavam. "Essa é a mulher que fala." Sobre empatia? Rica sim, mas humana jamais. Que tipo de monstro joga pedra num animal indefeso? Solange, ao descobrir a repercussão, ficou em choque. Tentou controlar a narrativa. Sua equipe lançou comunicados, vídeos antigos com cachorros, mensagens sobre mal-entendidos, mas nada colava. O público via apenas a pedra voando e o cão caindo. Seu império de imagem, construído com tanto esforço, desabava diante dos olhos do mundo. Mas o que ninguém esperava era o que viria a seguir. No dia seguinte, repórteres se amontoavam nos portões. Protestos silenciosos começavam a brotar. Cartazes com fotos do cachorro, flores, rações, bilhetes. "Ele merece amor, não pedras." Foi quando, ao entardecer, uma funcionária correu até Solange com os olhos arregalados. "Senhora..." Ele voltou. Lá estava ele, o mesmo vira-lata, mancando, ensanguentado, mas de pé. Parado diante do portão, como se dissesse: "Ainda estou aqui." E foi o que fez a multidão se calar. Os gritos cessaram. O protesto virou comoção. As câmeras se voltaram para aquele animal, machucado, vulnerável e resiliente. Ele não havia fugido, não havia atacado, apenas olhava como se perdoasse. A imagem do cão sentado ali, olhando para a mansão, viralizou. Perdão canino. Olhar do cachorro. Retorno. Naquela noite, Solange trancou-se no quarto. Pela primeira vez em anos não conseguiu dormir. Não por medo das críticas,
mas pelo olhar do cão, aquilo a perseguia, porque ele havia voltado. O que havia naquele animal que a fazia se lembrar de si mesma? Sim, de si mesma, dos dias em que ela mendigava respeito nas casas que limpava, quando pedia uma chance, quando a olhavam com desprezo e ela não revidava. Apenas voltava no dia seguinte, de cabeça erguida, como aquele cachorro. No terceiro dia, ao amanhecer, Solange desceu as escadas devagar, sem seguranças, sem maquiagem, sem pressa. Foi até o portão, abriu-o, e ali, parados, frente a frente, estavam os dois. A mulher que caiu do pedestal e o cão que nunca esteve em nenhum, mas se ergueu mesmo assim. Ela se agachou, estendeu a mão. O cão hesitou, um segundo eterno. E então caminhou até ela, se aproximou, encostou a cabeça ferida em sua perna. Naquele instante, o silêncio falou mais alto do que 1000 comunicados oficiais. As câmeras captaram tudo, mas pela primeira vez, Solange não se importava. Porque naquele gesto, entre ruína e redenção, algo se reconectava. E ali, diante de todos, a mulher que se dizia forte aprendeu o verdadeiro significado de força, através de um cão que nem nome tinha, ainda. Mas isso estava prestes a mudar. A tempestade digital não deu trégua. Em menos de 48 horas, a imagem de Solange Vieira estava nas manchetes de sites e telejornais, não como exemplo de superação, mas como símbolo de arrogância e insensibilidade. Marcas que antes disputavam espaço com ela, correram para apagar suas publicações em silêncio. Comunicados frios começaram a circular. Revisão de contrato. Posicionamento em alinhamento com os valores da empresa. Solange, que, por tanto tempo, controlara cada aspecto de sua imagem, agora assistia à própria reputação escorrer pelos dedos como areia fina. Seus assessores tentavam conter a crise. Vamos lançar uma campanha de adoção, sugeriam. Fale que tem transtorno de ansiedade, diga que foi um momento de estresse. Mas nada funcionava, porque enquanto ela tropeçava em justificativas, o cão apenas ficava. Na manhã seguinte, ele apareceu novamente, a pata ainda ferida, o andar arrastado. Mas seus olhos, vivos, calmos, determinados, diziam mais do que qualquer discurso. Ele não odiava, nem se vingava. Só permanecia. Deitou-se sobre a calçada quente em frente ao portão da mansão que o ferira. Não latiu, não implorou, apenas ficou, uma presença constante, inabalável. E foi ali que algo extraordinário começou a acontecer. Uma criança, acompanhada da mãe, aproximou-se tímida. Trazia um potinho com água. Depois, um idoso com um saco de ração. Em seguida, uma adolescente que se agachou e chorou diante dele. Você é mais humano do que muita gente, ela sussurrou, acariciando o focinho do animal. Fotos foram tiradas, vídeos publicados. O movimento crescia. Ele ficou. Cachorro da calçada. Presença maior que pedra. Jornais começaram a cobrir a história não mais pela polêmica da agressão, mas pelo fenômeno da reação. O cão, anônimo, virou símbolo, não apenas da causa animal, mas da persistência humilde diante do poder vazio. E quanto mais ele ficava, mais as pessoas se aproximavam. Chegavam flores, bilhetes. Você me ensinou a perdoar. Obrigado por não desistir de nós. Você é luz onde houve escuridão. A frente da mansão de Solange virou um santuário. As grades frias que antes afastavam, agora cercavam um altar improvável. Dentro da casa, o silêncio era ensurdecedor. Solange observava da janela. De braços cruzados, olhar perdido. Os sorrisos que antes vinham dos likes agora vinham do outro lado da rua. E não eram para ela. O cão que ela havia tentado apagar agora iluminava multidões. Era insuportável. Mas havia algo mais.
Todas as manhãs, quando ela descia as escadas, ele já estava lá, deitado, observando, sem expectativa, sem culpa, apenas presença. E essa constância silenciosa começou a corroer as defesas que ela construíra ao longo dos anos. Uma noite, enquanto todos dormiam, Solange saiu de fininho, descalça, de moletom como uma mulher comum. Caminhou até o portão e parou diante dele. Ele abriu os olhos. Não se levantou. Apenas a olhou, como sempre fizera. Como se dissesse, estou aqui. Ela se ajoelhou. Pela primeira vez, sem câmeras, sem testemunhas, sem proteção. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por que você voltou? Sussurrou. Depois do que eu fiz. O cão ergueu a cabeça, tocou o joelho dela com o focinho e fechou os olhos novamente. E foi ali que ela entendeu. Não era sobre ela, não era sobre a culpa. Era sobre algo maior. Na manhã seguinte, Solange apareceu publicamente. Mas não com assessores ou desculpas. Ela apareceu com ele. Desceu até a calçada, diante dos vizinhos, jornalistas e curiosos. Pegou o cão no colo, mesmo com dificuldade, mesmo com a dor do ego arranhado, e declarou: este cachorro me ensinou mais sobre humanidade do que qualquer livro, palestra ou seguidor. Não sei se mereço o perdão dele, mas eu quero tentar ser alguém que ele possa escolher ficar. A comoção foi instantânea. O contraste não podia ser mais forte. A mulher que um dia o expulsou, agora o levava para dentro. E o público viu não apenas um gesto simbólico, mas um início de mudança real. Nos dias seguintes, Solange reapareceu aos poucos, sem filtros, sem glamour, falando da própria arrogância, da vaidade que a cegou. Criou um abrigo com o nome do cão. Instituto Retorno. Falava menos, ouvia mais. E ele seguia ali, em sua caminha ao lado da porta principal. Às vezes dormia, às vezes apenas olhava, mas sempre ficava. Porque alguns heróis não usam capas, usam cicatrizes e permanecem. A calmaria que começava a repousar sobre o caso Solange Vieira foi abruptamente interrompida por uma figura inesperada. Era fim de tarde, quando uma senhora de cabelos brancos, lenço florido na cabeça e passos lentos apareceu na calçada onde o cão permanecia, sereno como sempre. Seu olhar era ao mesmo tempo doce e aflito. Ela carregava nas mãos uma fotografia amarelada. Parou diante do animal, olhou fixamente por alguns segundos e começou a chorar. Esperança. Meu Deus, você está vivo. O silêncio, que dominava o local, foi quebrado pela sua voz trêmula. Algumas pessoas se aproximaram, curiosas. Solange, do outro lado do portão, observava com a respiração suspensa. A senhora ajoelhou-se com dificuldade, acariciou o cão com ternura e repetiu, como num sussurro antigo: você era o melhor amigo do Mateus, meu neto. As câmeras de celulares se ergueram no mesmo instante. O nome, dito como um segredo revelado tarde demais, ecoou pela internet. Mateus Oliveira. Jovem ativista desaparecido 3 anos antes, em circunstâncias nunca esclarecidas. Conhecido por denunciar práticas ilegais, corrupção e defender minorias em protestos que incomodavam os poderosos. A notícia se espalhou como rastilho de pólvora. O cão de Mateus reaparece anos depois, na casa de Solange Vieira. O cachorro que emocionou o Brasil pode esconder um segredo. Coincidência ou ligação perigosa? Em poucos dias, equipes jornalísticas e investigadores independentes começaram a cavar. Arquivos antigos, registros de desaparecimento, manifestações silenciadas. A imagem de esperança, como a senhora revelou ser o nome verdadeiro do cão, estampava manchetes de portais e programas de TV. Mas o ponto de virada ainda estava por vir. Durante uma das visitas de um grupo de voluntários do novo abrigo, um deles notou algo estranho na coleira velha que o cão usava, que havia sido recolocada a pedido da senhora.
Ao analisar a costura interna da tira de couro gasta, o voluntário encontrou uma fenda discreta. Dentro dela, um papel dobrado com cuidado, protegendo-se do tempo. Era uma carta. A caligrafia tremida, mas inconfundivelmente humana, pertencia a Mateus. Se algo acontecer comigo, cuidem do Esperança. Ele sabe o caminho. Ele viu o que ninguém mais viu. Ele é mais do que meu amigo. É minha única chance de fazer a verdade sobreviver. O país parou. A história tomava agora contornos de mistério e denúncia. O cão não era apenas um símbolo de superação. Ele podia ser a última testemunha de algo sombrio. Solange foi convocada para entrevistas, mas dessa vez não como vilã, nem como vítima, e sim como testemunha ocular de uma coincidência impossível. O destino. Ela aceitou com um peso que já não tentava esconder. Pela primeira vez, falou do que sentia sem roteiros. Confessou a transformação causada por aquele cão. E ao ouvir o nome Mateus, sentiu o chão tremer. Porque ela lembrava. Ela o vira. Anos antes, ainda como faxineira, limpava corredores de uma repartição famosa quando escutou gritos abafados, conversas urgentes e o nome Mateus Oliveira, sendo dito com medo por gente de terno. Ela não entendeu na época, mas agora tudo fazia sentido. Esperança, deitado sob os holofotes, assistia tudo com seus olhos profundos e quietos, como se esperasse o momento certo há anos. E agora, esse momento havia chegado. Solange voltou a olhar para ele com uma reverência inédita, não mais como vítima de sua própria vaidade, mas como guardiã do elo entre passado e justiça. Ela se ajoelhou diante dele e disse: "Você não veio até mim por acaso. Você veio porque lembra, porque sabe." Na semana seguinte, investigadores reabriram o caso do desaparecimento de Mateus, desta vez sob a pressão da opinião pública e com uma nova testemunha inesperada, um cachorro. E, de repente, a história de Solange deixou de ser apenas sobre redenção. Era sobre justiça, sobre memória, sobre um cão que permaneceu e nunca esqueceu. O salão estava cheio. Câmeras posicionadas, microfones erguidos, repórteres atentos. A coletiva de imprensa de Solange Vieira havia sido anunciada como seu momento de reconciliação com o público. Um gesto desesperado para tentar salvar o que restava de sua reputação. Ela subiu ao palco usando um vestido sóbrio, sem brilhos, os cabelos presos, o rosto nu de maquiagem. Pela primeira vez em anos, Solange não carregava escudos, nem pose, apenas incerteza. O silêncio antes da fala foi longo. "Boa tarde." Ela começou, a voz firme, porém sem arrogância. "Não estou aqui para me defender. Estou aqui para dizer que eu também me perdi." A imprensa, acostumada a discursos ensaiados, não esperava por isso. As palavras de Solange vinham cruas, hesitantes, mas verdadeiras. Ela falava da pressão, do orgulho, da vaidade que virou armadura, e então do cão. "Quando eu joguei aquela pedra, eu não vi um animal, eu vi uma ameaça, algo que me lembrava do que lutei a vida inteira para esquecer, a rejeição." Alguns fotógrafos baixaram as câmeras. A tensão no ar começava a se transformar. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Do fundo da plateia, um movimento sutil causou um burburinho. Um jornalista interrompeu a gravação. Outra câmera virou-se, e então os olhos de todos se voltaram para a porta lateral. Era ele, Esperança. O cão que o Brasil havia aprendido a amar caminhava mancando levemente pelo corredor entre as cadeiras, sem ser impedido, como se aquele momento fosse seu por direito. O salão silenciou por completo. Ele subiu os degraus com dificuldade, mas sem hesitar. Chegou até Solange e parou. Olhou para ela, longamente, profundamente, sem ódio, sem medo, apenas presença. Ela parou de falar.
os olhos arregalados, o peito acelerado. E então, como se um véu invisível se desfizesse diante do país inteiro, Solange desabou. As lágrimas escorreram lentamente, sem esforço, sem defesa. Esse cachorro, esse ser, me lembrou de quando eu era pequena e dormia atrás de igrejas porque minha mãe não tinha onde nos deixar. De quando eu passava fome e uma senhora me dava um pão e sorria como se eu ainda fosse alguém. Esperança deitou aos seus pés com a cabeça repousada na sandália dela. O gesto era simples, mas carregado de um simbolismo imenso. Solange se ajoelhou, em frente às câmeras, em frente ao país, em frente a si mesma. Eu esqueci. Esqueci de onde vim. Esqueci do que me fez forte. E ele, justamente ele, me lembrou. As imagens foram transmitidas ao vivo. No mesmo segundo, as redes explodiram, mas não com críticas, com comoção. Ela não pediu perdão, ela mostrou. Não é sobre o que ela fez, é sobre o que ela entendeu. O cão a perdoou. E você? Naquela noite, Esperança foi levado oficialmente para dentro da casa e do coração de Solange. Dormiu ao lado da porta, como fazia antes, mas agora com um cobertor bordado com seu nome. No dia seguinte, Solange publicou apenas uma frase em suas redes. Às vezes o amor volta de onde menos se espera, para ensinar de novo o que nunca deveríamos ter esquecido. A opinião pública, antes feroz, começou a ceder. Programas de TV convidavam especialistas para discutir o poder simbólico daquele gesto. Páginas de jornais falavam do dia em que o Brasil parou para ver um cão redimir uma mulher. O Instituto Retorno recebeu uma enxurrada de doações. Mais de 300 animais foram adotados em 48 horas. Pessoas escreviam contando que haviam perdoado seus próprios erros por causa da história. E Solange, enfim, entendeu. Ela não era mais a mulher do palco. Era alguém recomeçando, com as patas firmes de um cão como guia. A noite caiu sobre Brasília com um silêncio quase ensaiado. Dentro da mansão, o luxo dava lugar à solidão. As luzes dos cômodos estavam parcialmente apagadas. Uma tentativa de descanso que nunca chegava por completo. Solange percorria os corredores em passos lentos, a mente ainda revirando os eventos dos últimos dias, a coletiva, as lágrimas, a virada pública. E ele. Esperança dormia no jardim, como passara a fazer desde que fora acolhido de verdade. Uma caminha aquecida, tigelas de água fresca e alimento orgânico. Mas ele parecia indiferente a tudo isso. O que queria era estar ali, perto. Solange preparava um chá quando ouviu o primeiro latido, seco, rápido, alerta. Depois veio o segundo. E o terceiro, agora mais insistentes, com uma urgência que ela nunca ouvira naquele animal. Ela se aproximou da janela. O cão estava em pé, o corpo tenso, os olhos fixos no portão lateral da propriedade. Latia como se gritasse por ajuda, como se lutasse contra o próprio medo. O coração de Solange acelerou. Por impulso, pegou o celular e saiu em disparada pelo corredor, descalça, o chá ainda fumegante esquecido na mesa. Ao se aproximar do jardim, uma sombra se moveu. 2 homens encapuzados estavam forçando a entrada lateral com ferramentas metálicas. Um deles empunhava algo que parecia uma arma. O sangue de Solange gelou. Mas antes que ela pudesse sequer gritar, Esperança avançou. Sem hesitar, ele se lançou contra os portões com fúria. Os latidos agora graves, explosivos. Ele atacava a grade com uma força que não vinha do corpo magro, mas de uma coragem ancestral. Um dos homens tentou empurrá-lo com violência. O outro recuou xingando. O cão não recuava. Mesmo ferido, mesmo contra armas, ele ficava. Diante da ameaça, diante do perigo. Por ela. Solange, tremendo, ligou para a equipe de segurança. A voz mal saía. Estão invadindo o portão lateral. Agora! O tempo se esticava como um elástico prestes a romper. Em minutos, os seguranças chegaram com armas em punho, acompanhados de uma viatura que fazia ronda na área.
Os invasores foram rendidos e detidos ali mesmo, antes de conseguirem ultrapassar a grade. A polícia foi chamada imediatamente. Esperança, arfando, ficou parado no mesmo lugar. As patas dianteiras sangravam, a pelagem suja de poeira e esforço. Mas ele continuava firme, como um escudo vivo entre ela e o que poderia tê-la matado. Os policiais levaram os invasores. Mais tarde informaram. Ambos tinham registros de ligação com grupos ligados a denúncias feitas por Solange anos atrás, quando ainda era faxineira e testemunhara esquemas obscuros em ambientes políticos. Aquilo, ao que parecia, fora uma retaliação tardia, mas ela só conseguia olhar para ele. Na calçada molhada pelo orvalho, com as patas tremendo, ele a olhava como sempre olhara. Calmo, presente, confiável. E foi ali, sem dizer nada, que Solange se ajoelhou. O toque não foi mais hesitante. Ela o abraçou, com força, com entrega, como se quisesse fundir o coração no pelo sujo daquele cão que a salvara 2 vezes. Uma da morte, outra da indiferença. Você me protegeu, ela sussurrou, como ninguém jamais fez. Ele apenas repousou a cabeça no ombro dela. Não era um gesto treinado, era uma resposta. Naquela noite Solange não dormiu sozinha. Colocou um colchão na sala e deitou-se ao lado dele. A mansão enorme, silenciosa, enfim parecia um lar. Pela primeira vez em décadas, ela sentiu que alguém a amava. Por quem ela era, não pelo que construíra. A história foi parar nas manchetes do dia seguinte. Cão salva Solange de tentativa de invasão. Atitude heróica emociona o país. Mas para ela, a manchete verdadeira era outra. Ali, entre medo e gratidão, nasceu um amor puro, incondicional. Afinal, algumas histórias não são sobre salvar vidas. São sobre reconhecer quem já salvou a nossa antes mesmo que percebêssemos. 2 dias depois do ataque, Solange apareceu nas redes sociais de um jeito que ninguém esperava. Sem produção, sem filtros, sem equipe de apoio. Apenas ela, sentada no chão de sua sala, com o cachorro, agora tratado, enfaixado, limpo, deitado tranquilamente em seu colo. Ela olhou para a câmera, respirou fundo e começou. Eu me preparei a vida inteira para ser alguém que ninguém pudesse derrubar, mas esqueci de cuidar da parte que me fazia humana. A voz tremia, mas ela não desviava o olhar. Esse cão que eu machuquei, que eu desprezei, salvou minha vida, literalmente e emocionalmente. Ele me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido, a capacidade de sentir. Solange fez uma pausa. Acariciou com carinho a cabeça do animal, que a olhava com doçura silenciosa. Eu decidi adotá-lo oficialmente. O nome dele agora é Luz, porque foi isso que ele trouxe para mim. A câmera tremeu por um instante, como se a pessoa filmando também estivesse emocionada. E então, ela continuou. Luz me ensinou mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer palestra, mais do que qualquer prêmio. Me lembrou de quem eu era e de quem eu quero voltar a ser. Ela ergueu os olhos marejados e concluiu, com a voz embargada. Hoje eu anuncio a criação da ONG Luz em defesa dos animais de rua. Não é um projeto de marketing, é uma promessa, uma missão. Porque se esse cachorro conseguiu me perdoar, eu quero fazer por outros o que ele fez por mim. O vídeo durava apenas 2 minutos, mas bastou um. A internet foi tomada por uma onda de comoção. Pessoas choravam nos comentários, enviavam fotos com seus próprios resgatados, compartilhavam histórias. As hashtags que antes eram armas se transformaram em pontes, em luz, onde esperança. Ela mudou. Ele ficou. Veículos que antes estampavam manchetes duras, agora diziam, de vilã a símbolo de transformação. Solange renasce pelas patas de um cão. Doações começaram a chegar à ONG antes mesmo que ela tivesse sede física. Voluntários se ofereceram.
Vizinhos abriram as portas para acolher animais abandonados. Escolas pediram palestras. Médicos ofereceram atendimento gratuito. E Solange sorriu. Mas não o sorriso forçado de fotos em capas. Era um sorriso pequeno, tímido, mas real. No fim daquela semana, ela gravou outro vídeo, desta vez no abrigo improvisado de sua futura ONG. Estava cercada de cães resgatados. E no centro, Luz, ela ergueu o olhar para a câmera uma última vez. Se você me perguntou um dia por que eu virei a mulher que virei, talvez agora eu finalmente saiba a resposta. Eu tinha esquecido como é ser cuidada. Amada sem interesse. E este cão me lembrou. Silêncio. E depois, aplausos virtuais. Mas ali, no mundo real, o que realmente importava era o que veio depois. Luz dormia ao lado da sua nova tutora, como sempre fizera, mas agora com uma plaquinha dourada presa à coleira. Luz, aquele que ficou. E o mundo, enfim, entendeu que às vezes tudo o que precisamos para mudar é alguém que simplesmente permaneça. O palco estava iluminado com delicadeza. Luzes quentes desenhavam um cenário de esperança, não ostentação. Flores cercavam a estrutura central, onde um painel digital exibia fotos de animais resgatados. O evento beneficente, transmitido ao vivo para todo o país, reunia personalidades, ativistas, artistas e centenas de pessoas que compareceram não por fama, mas por algo maior: amor. Solange estava no centro, sentada em uma poltrona simples, sem saltos, sem joias, apenas ela e ele. Luz, deitado aos seus pés, observava tudo com aquele olhar sereno que o país aprendera a amar. A coleira bordada com seu nome brilhava sob as luzes do palco, mas ele parecia alheio ao espetáculo. Para ele, estar ali era o suficiente. A apresentadora a apresentou com carinho. Ela passou por tudo, errou, caiu, mas escolheu mudar. E essa história não seria possível sem Luz. A plateia se calou. Solange pegou o microfone, respirou fundo, olhou para as câmeras e então para o cão. Durante anos eu lutei para ser ouvida. Acreditei que precisava provar meu valor gritando mais alto, mas foi o silêncio de um cachorro que me ensinou a escutar. Lágrimas surgiram em seus olhos, mas ela não desviou, seguiu firme. Quando eu o machuquei, eu não via um animal, eu via a minha dor, a parte de mim que eu achava que já tinha enterrado. Mas ele ficou, ele me olhou, me perdoou e salvou a minha vida. A plateia estava em lágrimas. Nesse momento, sem aviso, Luz se levantou devagar, caminhou até o colo dela e, com um gesto simples, mas tão cheio de significado, repousou a cabeça sobre as pernas de Solange. Fechou os olhos, como se dissesse: agora sim, está tudo bem. O gesto desarmou a última defesa. Solange afagou suavemente a cabeça dele e não conseguiu conter as lágrimas. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram pelo salão como uma onda. Não era um aplauso para Solange. Era para a jornada, para a coragem de recomeçar, para o amor que permanece mesmo quando tudo desmorona. Na transmissão ao vivo, os comentários explodiam. Essa história me fez reconciliar com minha mãe. Adotei um cão ontem por causa deles. O perdão é possível. Obrigado, Luz. Eu era como ela. E agora quero mudar também. Foi mais do que um evento. Foi uma cura coletiva, um reencontro entre o que somos e o que podemos ser. Naquela noite, o Brasil inteiro não aplaudiu uma celebridade. Aplaudiu uma mulher de verdade. E um cachorro chamado Luz. Os dias seguintes ao evento pareciam mais leves. A cidade, que antes falava de Solange com rancor, agora falava com respeito e, em muitos casos, com carinho. Mas o que o público ainda não via era o que acontecia longe das câmeras. Sozinha, numa manhã chuvosa, Solange foi até um lugar que evitava havia anos, o portão azul descascado de uma casa simples no subúrbio onde crescera. Bateu com delicadeza. Do outro lado,
passos hesitantes. E então, o rosto da mulher que ela chamava de mãe, envelhecido, mas com os mesmos olhos. Nenhuma palavra foi dita de imediato, até que Solange, com os olhos marejados, falou em tom baixo. Me desculpa por ter sumido, por ter me achado melhor, por ter esquecido de onde vim. A mãe estendeu os braços. O abraço foi lento, apertado e silencioso. E ao lado delas, Luz, como sempre, esperava, sentado, sereno. Naquela semana, Solange também visitou antigos colegas de profissão. Limpadores, copeiras, auxiliares administrativos com quem um dia dividiu o ônibus lotado e almoço embrulhado em papel. Alguns estavam surpresos, outros emocionados, mas todos sentiram o mesmo. Ela havia mudado de verdade. Eu era arrogante, ela disse a um deles. Achava que precisava esquecer vocês para chegar onde cheguei. Mas agora eu entendo. Ninguém sobe sozinho. Começou a frequentar abrigos sem avisar a imprensa. Levava sacos de ração, cobertores, brinquedos. Ou apenas sentava no chão entre cães carentes e passava a tarde ali. Luz ao seu lado, como uma extensão silenciosa de sua própria alma. A ONG cresceu rapidamente, mas ao invés de virar uma marca, tornou-se missão. O lema estampado na entrada era simples: ninguém fica para trás. Solange começou a oferecer bolsas para jovens cuidadores de animais. Reformou canis públicos. Criou parcerias com escolas para a educação emocional infantil, tudo inspirado em sua própria jornada de queda e renascimento. E em todas essas ações havia uma constante: Luz, o cão de rua, o símbolo de resistência, a alma gentil que lhe devolveu o que ela havia perdido. Nas aparições públicas, ele nunca estava enfeitado ou adestrado demais. Continuava simples, natural, o olhar firme, a respiração tranquila, como se dissesse a todos: ela agora é quem sempre foi por dentro. Só precisava lembrar. Numa das últimas entrevistas que concedeu, um repórter perguntou: o que mudou na sua vida desde que Luz apareceu? Solange sorriu, acariciou a cabeça do cão e respondeu: tudo. Mas e a fortuna? A fama? Você acha que ainda vale a pena lutar por isso? Ela fez uma pausa, olhou para a Luz, depois para a câmera e disse: a única riqueza que vale é aquela que você compartilha. O resto é só distração. A audiência aplaudiu, mas ela nem ouviu. Estava ocupada demais agradecendo. A um cachorro, ele cumpriu sua missão, e ela também. Porque às vezes é preciso perder tudo para encontrar o essencial, e às vezes é um cachorro que mostra o caminho de volta. E é impossível não se emocionar com essa história. Quem poderia imaginar que um cão de rua, magro, machucado, silencioso, seria o responsável por transformar uma mulher cercada de luxo, fama e orgulho em alguém capaz de sentir novamente? Luz não mudou apenas a vida de Solange. Ele lembrou a todos nós que às vezes basta um gesto de bondade, uma presença constante, um olhar sem julgamento, para reacender a parte mais humana que carregamos dentro. Essa história nos mostra que a verdadeira grandeza não está nas conquistas materiais nem no status. Ela está na humildade de reconhecer erros, no poder de recomeçar e, principalmente, na capacidade de amar. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma segunda chance. Você pode ser o Luz na vida de alguém. E conta pra gente aqui nos comentários. Você acredita no poder transformador dos animais? Deixe um coração se essa história mexeu com você. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias reais e emocionantes como essa. Porque às vezes a vida muda com um simples latido.